Chegou o mês das festas juninas e o nosso quadradinho não poderia ficar de fora de uma boa quadrilha. Você vai ver também os movimentos precisos da modalidade esportiva que tem conquistado cada vez mais praticantes, a calistenia. E nós acompanhamos um festival gastronômico que trouxe como protagonista o símbolo da culinária coreana. Com vocês, o kimchi. No programa de hoje tem ainda muita arte, com o pintor que traduziu nas telas os mais bonitos locais de Brasília. Uma profusão de cor e luz num ateliê ao ar livre. E vamos visitar a exposição em comemoração aos 66 anos da companhia que tirou Brasília do papel, a Nova Cap. As fotos do tempo da construção marcaram a reabertura do Espaço Niemeyer. E ainda, toda a beleza dos girassóis que tem feito sucesso nas redes sociais. É agora no nosso quadradinho. A quadrilha mais antiga de Brasília, com mais de 40 anos de tradição, se prepara o ano inteiro para as apresentações juninas. Criada em 1980 na Ceilândia, a quadrilha Mala Véia já venceu muitas competições e segue com o objetivo de levar alegria e muita diversão por meio do resgate e do fortalecimento dos valores da cultura nordestina. A quadrilha Mala Véia, ela é para Brasília como que um orgulho do movimento junino, por ser a quadrilha mais antiga da região centro-oeste, quarta mais velha do Brasil. A gente completa esse ano 42 anos de história. É um grupo que atravessou aí coisas que é muito difícil para um grupo no movimento junino atravessar e se manter durante 40 anos, porque é muito difícil colocar a quadrilha em quadra, passa por inúmeras dificuldades. O grupo surgiu aqui mesmo na Ceilândia, por amigos daqui, leva o nome de um antigo morador aqui da Ceilândia, que é o Mala Véia, vô, inclusive, bisavô da atual noiva do grupo. Então é uma coisa que passa de gerações. As pessoas têm esse amor pela Mala Véia por serem da Ceilândia, coisa de família, é como se fosse uma família mesmo. E a Mala Véia é isso, é uma família. Eu entrei na Mala criança, na Mirim, aí eu dei um tempo e voltei em 2009. O Alto da Terra da Santa é uma história autoral nossa, partiu de minha ideia e junto com o restante da diretoria a gente construiu, né, deu corpo à história. Nós vamos contar a história de Maria, é uma menina que foi prometida à santa quando nasceu pelo pai e ela acaba se apaixonando, coisa que não seria permitido pelo fato dela ser uma santa, e ela vive esse romance com um feirante, que é João, que você vive por mim, né, em Betânia. E eles vivem esse romance proibido, acabam trazendo como consequência uma seca muito grande para o interior do sertão, a cidade de Assaré, onde a história se passa. Traz um pássaro representando toda essa seca, que é o pássaro acauã, um pássaro muito característico da cultura popular nordestina, que simboliza mau agouro, azar. Eles costumam associar ele a um ano de seca muito ruim. E a gente vai trazer muitas danças folclóricas, muitas cores, um figurino muito rico. Vamos homenagear nesse tema todas as Marias do Brasil. Não apenas eu, mas também todos do grupo, estamos muito ansiosos, estamos contentes porque ficamos 2 anos parados, 2 anos na expectativa de poder voltar ao arraial. Então estamos muito felizes, estamos batalhando muito, treinando bastante desde janeiro para poder chegar no dia e a gente conseguir fazer um grande espetáculo. O
O DF é muito rico culturalmente. O movimento junino é, sem sombra de dúvida, uma das culturas e manifestações populares brasileiras mais ricas, né? E, por exemplo, a Ceilândia simboliza para o DF a cidade mais nordestina do entorno. Nós nos sentimos representados quanto ceilândenses, quanto os nordestinos, e o movimento ajuda a fortalecer isso. Leva cultura para as escolas, como tem acontecido nos últimos anos. A Link tem procurado levar para dentro das comunidades escolares, porque a arte é importante. Não existe perfil, é um ambiente bem democrático. Tem doutor, tem médico, tem cozinheiro, todo mundo participa, todo mundo ajuda, todo mundo é igual, jovem, adulto. Aqui a gente tem a quadrilha adulta, que está aí com a faixa etária de 20 e poucos, 23, 24 anos, mas que tem pessoas como 13, 15, a noiva que está hoje, ela é muito novinha. Ela que veio ser noiva, ela é muito novinha, por exemplo. E tem a quadrilha Mirim, que são com os filhos, os moradores que vê a gente ensaiando aqui próximo e querem colocar os filhos. Aí nós decidimos voltar com a Mirim, que era uma tradição que a quadrilha tinha parado, interrompido. Para mim, como ator, não tem coisa mais gratificante do que pisar em quadra e sentir aquele retorno, aquela energia. É algo inexplicável. Para nós que somos quadrilheiros. Usava um vestido com laço, calçava sapato da Doce Maria. Usava um vestido com laço, calçava sapato da Doce Maria. Está sendo, para mim, é meu 15º ano de movimento junino. E está sendo como se fosse o primeiro, por estar voltando aí esse período que a gente interrompeu por conta da pandemia, por estar também sendo a primeira vez nesses 15 anos que eu vou assumir o papel de noivo. Então eu estou bastante ansioso e nervoso. Sempre dá um frio na barriga, né? Pode ser novato, ou então pode ter dançado vários anos, mas toda vez que a gente está chegando perto, vem aquele nervosismo. E a nossa alegria é quando a gente chega na porta da Arraiá, que vê aquela multidão esperando pela gente. Aí vem o frio na barriga junto com a alegria e uma explosão de sentimentos ao mesmo tempo. A gente tem um histórico, né, muito bom. Fomos a primeira campeã nacional da região centro-oeste do Brasil em 2006, dentre tantos outros títulos da Link que a gente conquistou, SESI, SES, todos esses títulos a Malavéia tem um histórico muito bom, né? E despediu Malavéia pra vocês! Uma atividade que exige muita força, mas sem precisar usar nenhum equipamento de academia. É a calistenia, um método de treino que utiliza somente o peso do próprio corpo. A modalidade vem conquistando cada vez mais praticantes no Brasil. E aqui em Brasília a gente foi conhecer os feras do esporte. A calistenia é uma metodologia de treino que você treina usando seu próprio peso. É o seu próprio tipo corporal, não importa se você é mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordinho, mais forte. Isso é o maior benefício, só depende de você, então é exercício físico usando seu próprio peso do corpo, sem utilizar nenhuma sobrecarga, sem utilizar nenhum equipamento, como por exemplo na academia, sem nenhum halter, então só depende de você mesmo. É ali no máximo uma barra, uma paralela e o chão, e o solo. Eu conheci a calistenia faz 6 anos, conheci aqui no Parque de Águas Claras mesmo, que foi quando eu comecei a treinar. Muito motivado pelo quartel, eu sou militar atualmente, né? Então eu treinei por conta do exercício físico, era algo que eu gostava. E eu não conhecia essa modalidade competitiva, né? Que se originou da calistenia, que hoje em dia é chamada de street workout, que é esporte de rua aí. E nisso eu comecei a competir, comecei a me destacar em competições, comecei a trabalhar, focar. Eu vinha me preparando há muito tempo para esse momento, aconteceu antes da pandemia, né? E foi algo que eu me preparei muito. Tinha gente do Brasil todo competindo e aconteceu no campeonato, são várias fases, né? No total, se eu não me engano, não tenho certeza de quantos atletas tinham, mas tinha atletas
todo o Brasil, E nisso eu fui me classificando, fui passando de fase até chegar na final. E quando eu cheguei na final já foi um grande alívio, né? Se preparar, para quem compete sabe o jeito que é difícil. E quando eu cheguei na final, eu já estava com aquela certeza que eu queria pegar um pódio, eu queria almejar ali o primeiro colocado. E quando eu fui campeão, para mim foi um alívio. Tanto que quando eu subi no pódio, minha primeira reação foi gritar, aquele grito assim de alívio, de felicidade. Depois comecei a chorar, porque tipo, me preparei muito para aquele momento, né? Então para mim foi um grande alívio e foi muita felicidade. Foi como uma recompensa para todo o meu treino, para tudo que eu tinha me preparado. Ano passado eu competi o Pan-Americano no México e graças a Deus fiquei entre os 10 melhores, fiquei em sexto. E hoje em dia para mim é um estilo de vida, é algo muito saudável. Não me vejo mais vivendo sem o esporte, sem a calistenia, sem esse workout. E todo mundo que conhece se apaixona, é impossível não se apaixonar. É um esporte que é gratuito, só depende de você, do seu próprio peso. O equipamento é muito simples, dentro da sua própria casa você consegue treinar. Isso eu acho que é o maior benefício. Quando eu comecei eu era praticante, treinava finais de semana e uma vez na semana. Então, sábado, domingo e uma vez na semana, 3 vezes na semana. Aí, a partir do momento que eu decidi que eu queria ser atleta, que eu queria competir, aí já aumentou minha carga. Em período de competição, eu costumo treinar até 7 vezes na semana, os 7 dias, né, de domingo a domingo. E quando eu não treino 7 dias, às vezes eu acabo fazendo 2 vezes um treino. Por exemplo, no final de semana eu estou mais livre, então treino sábado de manhã e às vezes sábado à noite, então domingo de manhã e domingo à noite. Mas normalmente meu treino acontece 5 vezes na semana, por conta de estar em competição, em constante, o corpo precisa, né, de um descanso. Tenho 3 anos de calistenia, conheci calistenia através de um amigo e estou até agora na calistenia. Aqui é todo mundo ajudando um o outro e assim eu me identifiquei com esse esporte, e é um esporte que eu amo. A calistenia ela me ajuda muito, né? Isso aqui para mim é uma terapia, né? Tipo, eu gosto de estar aqui, isso me faz bem e hoje eu participo dos campeonatos, né? E assim, sou motivação para outras meninas e isso me faz bem. Geralmente as pessoas elas procuram a calistenia primeiro, depois elas se identificam com o street workout, que são modalidades diferentes. No street workout eu estou atuando já tem 7 anos como atleta e como instrutor já tem 3 anos, 3 ou 4 anos, se eu não me engano. E é basicamente isso, são pessoas que querem mudar o hábito de vida, percebem a consciência corporal e elas conseguem atingir essas coisas. Se você pega uma pessoa que vem literalmente do zero, como eu, que não conseguia fazer uma barra, primeiro você pega a força na mão, até se adaptar, e depois você progride para outros exercícios. Um atleta em campeonato ele tem que ser completo. São, no total, alguns campeonatos são 8 jurados, 8 árbitros, que eles classificam ali mediante a cada movimento, como por exemplo, movimentos de giro, esses que a gente solta da barra são chamados movimentos acrobáticos, então tem jurados específicos para movimentos acrobáticos, precisam ser movimentos limpos, bonitos, que impressionam. Aí tem, de acordo com a dificuldade de cada movimento, movimentos isométricos, que são movimentos parados, como por exemplo, a ginástica tem muitos, como por exemplo na argola, o próprio Cristo, também tem como fazer Cristo na calistenia. Exercícios como a prancha, full planche, front lever. Exercícios de força, dinâmico de força, como puxadas, né, barra, outros movimentos EFES, por exemplo, movimentos próprios da calistenia. E você fazendo todos essas 3 categorias numa mesma volta, você soma um combo. Então, quanto mais movimentos distintos, melhor o seu combo. Então, são esses 4 critérios de avaliação e os 2 árbitros, basicamente, para cada critério.
para mim, a parte mais perigosa, que acontece mais erros, são os movimentos acrobáticos, onde realmente acontece os riscos de queda. Então eu prefiro começar pelas acrobacias, como por exemplo eu fiz lá, na barra. Então eu começo pelas acrobacias, que são algo mais difícil, então eu vou estar mais descansado, e depois eu vou para os isométricos e depois para os dinâmicos de força, fazendo puxada, repetição, que para mim é algo mais simples. Para ser sincero, no meu primeiro campeonato eu caí no meu primeiro campeonato, acabei rasgando a mão é um dos membros aí que mais se machucam, tipo, é muito normal na calistenia acabar rasgando. Então o atleta e também o praticante tem que se adaptar a esse tipo de coisa. Eu acho que todo esporte ele tem o seu risco, como por exemplo o futebol, o atleta cai, acaba machucando o joelho, o vôlei o ombro e assim sucessivamente. A calistenia é propriamente a queda da barra, né? Então não é algo bom, é algo que machuca, então é sempre bom ter um equipamento, um colchão para te auxiliar nesse tipo de acontecimento, mas também não é focar nisso, né? Se você for focar que vai cair, você vai cair. E se eu tivesse desistido no meu primeiro campeonato, eu não teria sido campeão nacional, não teria viajado para fora. Pois igual eu falei, no meu primeiro campeonato eu caí, no segundo eu caí também e no terceiro eu já comecei a acertar e daí não errei mais. Você já ouviu falar do kimchi? É um tipo de preparo típico da culinária coreana. Com o objetivo de aproximar os brasileiros do kimchi, a Embaixada da República da Coreia no Brasil promoveu um festival aqui em Brasília. 11 restaurantes renomados participaram, criando pratos com a iguaria. E nós fomos visitar um deles para conhecer um pouco mais dessa delícia coreana. O kimchi, ele na verdade é uma técnica de preparo, ou seja, uma técnica de conservação e fermentação dos alimentos. Então ele é uma técnica que foi desenvolvida dadas as condições climáticas e geográficas da Coreia. Então quando a gente chegava no inverno, era muito difícil extrair a partir dos alimentos ou ter disponível à mesa alimentos e vegetais que traziam nutrientes para a população. Então esse método de fermentação e de conservação dos alimentos foi desenvolvido para que durante o inverno as pessoas pudessem se alimentar. I would say kimchi is the soul food of Korea. Our ancestors started making kimchi like thousands of years ago. So to speak, kimchi was a important source of vitamin for our ancestors. They survived with kimchi, and in addition to vitamin, kimchi is very healthy because of abundant microorganisms that are produced in the course of fermentation. I would say there are limitless number of recipes for kimchi. You can eat kimchi with, of course, rice or noodles, but people can eat kimchi with burger, pizza, noodle, whatever. Hoje nós vamos preparar o baechu kimchi, o kimchi feito de acelga. Esse é um dos preparos mais tradicionais na mesa coreana. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar uma cabeça de acelga inteira, vamos parti-la ao meio e em seguida, com a faca, nós vamos posicionar as nossas mãos, com a ponta da faca, partir a acelga até o meio e aqui com as mãos nós vamos abrir. Por que esse corte? Porque assim a gente consegue preservar quase que integralmente o tamanho das folhas, né? As folhas em sua integralidade. Bom, então aqui agora a gente vai pegar a acelga, nós vamos trabalhar com agora o processo de salga. Então nós vamos utilizar o sal marinho. Então a gente vai posicionar aqui a acelga, pegar um punhado do sal e ir jogando entre as folhas. Então aqui eu vou armazená-la assim, em pé, para que ele possa ir trabalhando camada por camada essa salga. Esse processo é um processo que demora cerca de 8 horas. Então o preparo do kimchi por completo é
um tanto demorado, mas cada coisa que o tempo é importante nesse processo da fermentação. Esse aqui é o resultado da selga após 8 horas de salmoura. Aqui agora a gente vai preparar e para o próximo passo, que é o de preparo do so, que a gente chama, que é a combinação de vários ingredientes e temperos em que nós vamos utilizar para rechear essa selga e prepará-la para a fermentação. Então, primeiro nós preparamos uma base de um caldo que foi feito a partir da alga e dos cogumelos desidratados. Então, primeiro nós fizemos um caldo, extraindo todos os sabores desses ingredientes. Em seguida, nós preparamos um mingau com a farinha de arroz glutinoso, que resultou nesse preparo aqui. Então, esse é a primeira etapa. Em seguida, nós vamos fazer um purê, que vai acompanhado da pera asiática, maçã, cebola, gengibre e alho. Vamos bater todos esses ingredientes no liquidificador ou no seu processador até que eles atinjam essa textura de um purê. Nós vamos utilizar também o gochugaru, que é a pimenta coreana em flocos, o nabo, cortado em julienne e desidratado em salmoura, e a cebolinha e o nirá. Então, primeiro nós vamos adicionar aqui o nosso mingau, o purê, a pimenta. Então, aqui primeiro a gente vai misturar bem esses ingredientes para formar como se fosse uma pasta. Em seguida, nós vamos adicionar o nabo na salmoura. Então, como nós estamos preparando um kimchi de acelga vegano, então nós utilizamos a alga e os cogumelos. Num preparo não vegano, nós teríamos a presença principalmente de 2 elementos, além desses aqui que eu apresentei para vocês, que seria o molho de peixe e o camarão salgado. E vamos mexer para que todos os ingredientes sejam incorporados. Essa etapa aqui que eu estou preparando se chama so, que é o tempero do kimchi. É uma etapa quase assim que é um preparo, né, de temperos quase que coringa para vários tipos de kimchi. Como vocês já devem saber, se não sabem, estão aprendendo hoje que existem mais de 200 tipos de kimchi, claro, nem todos eles picantes como esse que nós estamos preparando hoje, mas são elementos de ingredientes muito comuns à base do preparo de um kimchi. Essa é a textura e a composição dela. Agora, nós vamos preparar a selga para receber este tempero. Então, a gente vai pegar a selga, vai posicioná-la, vamos rechear parte por parte, então folha a folha. É importante que todas as folhas e toda a selga seja recheada igualmente, para que a gente tenha uma uniformidade nesse processo da fermentação. Então, aqui, pegar com as mãos, vamos lambuzar toda a selga. Primeiro temperando fora e em seguida levantando folha por folhinha e recheando. Bom, então aqui eu terminei de rechear e lembra que eu falei sobre o corte, como era importante o corte? Então aqui, ó, a gente tem a folha maior final, que ela vai servir para abraçar todo o nosso kimchi. Para armazenar esse kimchi, para ele desenvolver o seu processo de fermentação adequadamente, nós precisamos fazer uso de um recipiente que seja
hermético, de fechamento hermético. E eu recomendo que, se você não for armazenar em um vidro ou que você armazene em um pote, que esterilize esse pote antes para poder armazenar e então deixar esse preparo por pelo menos 24 horas fora da geladeira, em local com sombra ou com pouca incidência de luz. Isso é importante porque vai ajudar nesse processo da fermentação. Em seguida, você vai levar este preparo para a geladeira. A conservação do kimchi deve ser sempre feita na geladeira. Aqui nós já temos um kimchi fermentado, um kimchi, na verdade, de 2 semanas de fermentação. Mas, quanto mais o tempo vai passando, ele vai desenvolvendo outros sabores. A gente costuma dizer que a fermentação tem esse papel também, de transformar os sabores. So we hope Kimchi Festival, Kimchi Week can promote, awareness among Brazilians about, Korean food, in particular kimchi. Nós preparamos 2 pratos para participar desse projeto. No Nilcoto preparamos o bentô com kimchi e no Sakeyo omorais com kimchi, né? E vou aqui mostrar para vocês como eu preparo o omorais. Os ingredientes para o prato que nós vamos preparar agora, o omorais com kimchi, será, né, kimchi, cebolinha, gohan, barriga de porco, né, kakuni e um pouquinho de maionese, tá bom? Vamos ao preparo. Colocar o arroz, a mexida para soltar ele, né? E agora vamos colocar o kakuni, né? Barriga de porco, e coloca um pouquinho do caldo. Quente, uma porção, um pouquinho de cebolinha, sal, pimenta do reino. Agora um pouquinho do maionese. Está pronta a primeira etapa, né? Agora vamos ao segundo passo, que é o omelete, né? Eu uso 3 unidades de ovos. Aí tempero com sal. Cheio. Está pronto, né? Já moldado. Para finalização, um pouquinho de ketchup. Fez uma salsinha crespa e um pouquinho de kimchi. Para nós é um excelente petisco para acompanhar uma cerveja, um saquê, né? E no Japão também come-se bastante, né? Mas também temos na cultura japonesa, admira-se muito o kimchi, né? Chama lá kimuchi, né? I found that Brazilians are very open-minded and value the diversity. So as I mentioned, kimchi is tasty and healthy. So we Koreans want Brazilians to enjoy kimchi. No próximo bloco, tem uma profusão de cores e imagens incríveis da obra do pintor Otoniel Fernandes. Tem também a reabertura do Espaço Niemeyer, local ainda pouco conhecido na Esplanada dos Ministérios. E
Que tal esse espaço super instagramável? O Jardim de Girassóis na BR-251. É já, aqui no nosso quadradinho. Embaixo de árvores, na beira de lagos ou de uma sombra, o artista Otoniel Fernandes monta provisoriamente um ateliê. E foi assim, ao ar livre, que ele pintou as telas de uma exposição que retrata com cores únicas toda a beleza de Brasília. A exposição, montada aqui no foyer da Câmara Legislativa, serve de fundo para o nosso programa. A gente conversou com este grande artista que revelou suas inspirações e sua relação com a cidade. Eu sou cearense, morei em Brasília de 1972 até o ano de 2015, né? Estudei aqui em Brasília e comecei a pintar em Brasília em 1979. E desde o início da minha, digamos, profissão, porque em 1982 eu já fiz aqui em Brasília a primeira exposição individual, então profissionalmente eu estou pintando há 40 anos, né? Embora eu tenha assim mais 3 anos, porque eu comecei as primeiras pinturas em 1979, né? Mas profissionalmente desde 82, e essa profissão começou aqui em Brasília e eu tenho esse sentimento assim de gratidão e de amor a Brasília. E eu moro muito perto de Brasília, porque atualmente eu estou sediado, radicado ali em Alto Paraíso, tão perto daqui, né, na Chapada dos Veadeiros, e Brasília está sempre comigo. Eu comecei a pintar com o professor Aloysio Santana, um pernambucano que morou aqui muito tempo e que ele tinha também uma pintura de paisagem, que quando eu pedi para os meus pais um curso de pintura, é lógico, eu procurei um pintor paisagista, porque sempre foi a minha predileção, né? E aí eu comecei em 83 o curso de licenciatura em Educação Artística na UNB, pude participar de várias oficinas, mas em 86 eu abandonei o curso porque ele era voltado à licenciatura e eu achava que já poderia pintar por conta própria e eu não pensava, pelo menos na época, em dar aula de educação artística nem de pinturas. Então a minha formação tem um misto assim de autodidata, de busca mesmo, até a influência da pintura tradicional. Eu sempre gostei da escola impressionista, escola europeia, né? E da prática da pintura ao ar livre. E que Brasília favorece muito esse exercício da pintura ao ar livre. Por isso intitulamos a exposição Brasília, um ateliê ao ar livre. Até porque Brasília também oferece esses espaços maravilhosos, né? Diante de cada monumento que você quer pintar, representar, você tem ali bastante arborização, bastante floração, muita cor, muita luz, muito passarinho, muitas cores, muito cheiro. Então, Brasília, pelo menos para um pintor impressionista, é um desafio muito grande. Procuro colocar em evidência mesmo os elementos, né, que me chamam mais atenção. As folhagens, o gramado, as águas do lago, os passarinhos, todas as flores. E aí parece que Brasília vem em segundo plano, aqueles monumentos tão homenageados por todos, por exemplo. Mas a gente coloca
o Congresso Nacional ali, mas antes deles vem os ipês rosas ou os ipês amarelos, né? E os campos gramados, e bastante céu. Uma pintura que é bidimensional, mas que a gente tenta levar essa tridimensionalidade com jogo de luz, cor, né? E perspectiva aérea e tudo mais. O nosso projeto inicial era mostrar a coleção nos 60 anos de Brasília, mas aí veio a pandemia. Então agora, no 62º ano de Brasília, a gente consegue mostrar. Parecia que estava tudo guardado mesmo, reprimido. Tantas andanças pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte. Realmente eu pude viajar bastante, sempre esse meu espírito de pintor viajante, buscando paisagens, muitas vezes de difícil acesso, paisagens pouco conhecidas, mas eu tinha Brasília sempre como um porto seguro. Aqui eu sempre voltei, um porto seguro em pleno Planalto Central, em pleno Cerrado. E esse projeto de Brasília parece que veio também para me ensinar que para a gente procurar o belo, nem sempre a gente precisa procurar onde está longe, inédito, desconhecido. O belo está aqui do nosso lado, onde a gente senta na sombra de uma árvore, onde a gente vê um pôr do sol do lago. E essa exposição veio num momento que eu acho que estou atingindo a maturidade profissional. Brasília me mostra isso. Lá, a Chapada, que é uma outra paixão minha, como tantas outras regiões brasileiras, a Chapada me acolheu muito bem. Hoje eu tenho a própria galeria de pinturas. Lá funciona, lá também é meu ateliê, aí funciona lá o Café do Ateliê, que tem uma exposição permanente com mais de 60 pinturas de várias paisagens do Brasil, e metade dessa exposição é sobre a Chapada dos Veadeiros. A galeria, lógico, é entrada franca, e lá se pode assim degustar um bom café, inclusive produzido na própria Chapada, como é o caso do café Volta da Serra, né, que a gente vende lá, faz um excelente expresso, cappuccino. Então a gente também convida para que o público brasiliense, do Goiás, do Planalto Central, do Brasil, possa um dia apreciar a nossa exposição que está lá na Chapada dos Veadeiros, no Ateliê Pousada, e tomar um cafezinho conosco. O Espaço Niemeyer reabriu suas portas com uma exposição que comemora os 66 anos da Nova Cap, criada por Juscelino Kubitschek antes mesmo da inauguração de Brasília. Uma oportunidade de conhecer objetos e maquinários de uma época em que nossa cidade estava apenas nascendo. Uma linha do tempo da companhia também foi traçada e é possível ver até uma lista com o nome de todos os trabalhadores que já passaram por lá. Esse aqui é um espaço que homenageia o Oscar Niemeyer, né, como o próprio nome diz, que é um dos grandes, junto com o Lúcio Costa ali e mais um outro grupinho, Atos Bulcão, esse pessoal das antigas, que são as grandes personalidades de Brasília, né? Então esse é um espaço que ele tem que estar aberto para a população, porque ele representa muito para a cidade e ele tem muito para oferecer para a população de Brasília e para os turistas também. O planejamento inicial foi esse, abrir com uma exposição em homenagem à Nova Cap, né, aos 66 anos da Nova Cap, 65, que foi a empresa que construiu Brasília, né, que botou a mão na massa para colocar as ideias do Lúcio, do Oscar e de outros no papel. Então, assim, a gente está muito feliz em abrir com essa exposição.
A Nova Cap, ela precede a construção de Brasília. Ela foi criada mesmo antes da própria capital. E aí a gente queria fazer uma homenagem à empresa e também a esses construtores que vieram para fazer a construção da capital. E a gente decidiu fazer isso, criamos um grupo de trabalho conjunto e montamos a exposição. A gente conseguiu alguns objetos da época da construção de Brasília e outros no decorrer também, não são todos da década de 60, alguns da década de 80 e tal. A gente tem os veículos da Nova Cap ali fora, né, que a população gosta muito, principalmente as crianças adoram tirar fotos, a família. A gente dividiu em 3 espaços. O espaço externo, essa primeira parte, e a parte de dentro que tem uma linha do tempo. Fala a história da Nova Cap temporalmente. Essa parte a gente quis trazer o maquinário antigo, como era feito no tempo da construção de Brasília, e também trouxemos uma homenagem aos construtores, que a gente tem uma relação de 58 até 1960, o nome de todos os empregados pela Nova Cap. Então, assim, as famílias vêm olhar nessa lista o nome dos pais, dos avós, alguns chegam a se emocionar, então é algo muito legal. Até a gente teve um relato bem interessante de um senhorzinho no interior da Bahia, que a filha dele mandou a foto do Fusca, e ele falou que ele dirigia um Fusquinha igual a esse no tempo da construção, e ele ficou bastante emocionado. Também temos um filme, né, que fica sendo exibido, contando a história, o aniversário da Nova Cap. E lá fora a gente tem os maquinários, os carros, começa dos mais antigos e vai até os atuais. A Nova Cap, ela não trabalhava só com a construção civil, ela também tinha que fazer a manutenção dos seus próprios equipamentos. Dessa forma, ela também tinha marcenaria, oficina para consertar os caminhões, os carros. E essa é uma peça antiga que eles tinham, é uma serra, a gente trouxe, está para exposição. A gente aqui tem o Fusquinha, que é um xodozinho, todo mundo que vem adora. Ele era utilizado pelos fiscais, pelas pessoas que visitavam as obras, né? Ele não é exatamente um caminhão, um carro usado para construção, mas ele é muito conhecido, as pessoas gostam muito desse Fusquinha. Para cá a gente tem os maquinários maiores e a gente tem esse tratorzinho rural, que eles adoram. Esse tratorzinho ele era usado para ajudar na parte da agricultura do Distrito Federal, então ele era muito usado nas nossas granjas. E essas plantas que estão aqui são do viveiro da Nova Cap. Todas as plantas que estão aqui fora foram trazidas do viveiro da Nova Cap. Brasília é uma cidade que foi criada, foi construída. Até hoje a gente tem poucas situações como a que aconteceu aqui. Essa cidade foi construída em 1000 dias e ela é a capital de um país. Então todos os espaços aqui, inclusive o planejamento urbano, foi feito, preparado para atender e receber a capital. Nós recebemos aqui todos os servidores do funcionalismo público e nós acabamos ficando também com os candangos que vieram para a construção. Nós temos aqui em Brasília hoje gerações de crianças, de adultos, que são frutos dessa migração. A construção de Brasília conseguiu unir o país. A gente não tinha terras, as estradas vicinais para virem até aqui. Teve essa interligação, foi construída a Belém-Brasília, foi construída Brasília-Anápolis. A viagem de Anápolis para cá demorava quase um dia, porque não tinha pontes, tinha que passar por cima de riachos, córregos. Então eu acho que faz bastante sentido nessa parte, de ter unido o norte do país com o sul, sabe, ter promovido essa integração. A indústria do Brasil cresceu muito. A Nova Cap teve que construir aqui uma olaria, porque a gente não tinha cimento. Então, indústria de ferro, indústria de cimento, de material para construção civil, tecnologias de construção civil. Então a gente trouxe muito conhecimento e vem desenvolvendo até hoje.
Cenas que não se parecem em nada com o cerrado a que estamos acostumados. A paisagem é tomada por uma imensidão de girassóis, numa região rural do DF, uma vez por ano. É difícil não parar o carro às margens da BR-251 para admirar e fotografar as flores. E é claro que nós fomos até lá para trazer toda essa beleza para você. O girassol é uma cultura que está sendo plantada muito na região centro-oeste, né? É uma cultura que agrega valor e ela entra numa janela de safrinha, né? Que seria após a safra principal, principalmente porque ele tem um sistema radicular muito agressivo e uma planta que depende de pouco recurso hídrico, né? Então ele se encaixa muito bem nessa janela aí de safrinha aqui para a região centro-oeste. O pessoal tem aumentado muito a área plantada de girassol para extração de óleo, né? E o subproduto para a ração animal. Aqui no parque especificamente, o girassol ele entra como uma planta que embeleza, né, o nosso evento. Ele é plantado principalmente na entrada do parque, né, e algumas áreas aqui estratégicas, né, que não estão com uso definido. Ele tem entrado para ocupar esse espaço por ser uma planta que embeleza, né, e o público gosta muito de tirar foto. Se tratando de exploração agrícola, ele é uma cultura que entra como segunda safra, ele não é uma cultura principal no plantio, ele entraria depois numa cultura de valor econômico maior. Porém, como ele tem um sistema resistente à seca, ele vai muito bem nesses meses que tem pouca chuva aqui no centro-oeste, que seria mês de abril, maio em diante, né? O girassol é uma cultura muito fácil de ser implantada, né? É totalmente mecanizada, né? A mesma plantadeira que faz o plantio das culturas principais de soja e milho faz o plantio do girassol, só com alguma regulagem lá, lógico. E a colheita também é mecanizada, a mesma colhedora que colhe a cultura da soja, colhe a cultura do girassol. E ele é muito resistente a praga e doença, né? E também necessita de pouco recurso hídrico para fechar o ciclo. Tem material que vai ficar em torno de 70 a 1 metro e tem material que pode passar de 2 metros, né? O que não é aconselhado, esse material acima de 2 metros, porque no plantio convencional, né, ele pode tombar, ele pode cair antes da colheita, né? Então os materiais de porte menor, até 1,5 metro, são os mais indicados para plantio em grande escala, né? Geralmente, ele demora entre 55 a 65 dias para florescer, depende do cultivar. E o ciclo total dele vai girar em torno de 90 a 105 dias, né, para a colheita, aqui na região do Centro-Oeste. O girassol ele vem da região sul, né, basicamente, principalmente da Argentina, né, que é a origem dele, e ele foi adaptado aqui devido a trabalhos de melhoramento genético, principalmente pela Embrapa, né, que tem muito, e outras empresas que estão no mercado que estão lançando cultivares híbridas, né, que conseguem ter um maior potencial produtivo, né, em torno de 2.500 a 3.000 quilos por hectare do grão. O girassol é muito rústico, né? Ele tem essas características de tolerância à seca e doença, porém ele é resistente em fertilidade. Então, assim, a pessoa para colocar girassol, ela tem que ter uma certa fertilidade no seu solo. Não pode ser um solo ácido, não pode ser um solo pobre em nutrientes, né? Senão ele não vai conseguir expressar o potencial. Ele tem essa tendência assim de buscar a luz, né? Na verdade, ele tem esse pequeno giro durante o dia. Realmente isso não é só mito, não. Como ele tem um sistema radicular muito profundo, ele desce muito as raízes no subsolo, alguns nutrientes que já desceram com a água, ele consegue puxar de novo e quando ele é colhido, a matéria seca dele devolve esse nutriente para a superfície, onde plantas com sistema radicular menos agressivos precisam desse nutriente. Ele plantado em pequenas áreas também, ele tem um ataque muito grande de pássaros, né? Por ser alimento, principalmente de
de maritacas, né, e alguns outros pássaros aí. Mas assim, eu acho que é porque o pessoal não planta mesmo. Não tem nada que impeça de ser feito o plantio, viu? Qualquer semente que você plantar vai fazer girassol. Uma planta robusta, né? Uma planta que ocupa um espaço, então talvez por isso o pessoal não tenha usado em grande escala. Mas eu já vi alguns híbridos de enfeite só, que não tem nenhum valor econômico, porque a produtividade dele é muito pequena. Então, sim, tem vários usos, mas não é muito difundido. O pessoal gosta muito de ver mais no campo. E eu não vi muito em jardim de cidade, você não vai ver. Você vai ver mais ele na parte rural mesmo. A flor que chama atenção não só nossa, como também dos insetos, né? Então você vai ter ali tanto insetos predadores, né, quanto as abelhas que fazem a polinização e do girassol tiram, né, o pólen que vão levar para os colmeias para fazer o alimento delas, né? O principal do girassol é o óleo, né, que é extraído do grão, né? E o subproduto desse óleo, que é o farelo, que vai para alimentação animal. Mas você encontra em lojas de agropecuária o grão inteiro para alimentação de pássaros, né? E nada impede de você consumir o grão. É questão de paladar daí, né? Mas o óleo dele é muito rico e muito saudável. O nosso quadradinho termina aqui, mas você pode continuar com a gente nas redes sociais. Siga, curta, compartilhe nosso conteúdo. No nosso canal no YouTube, você pode rever qualquer reportagem exibida aqui. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!